Agora são 14 horas e 1 minuto na nossa Paraíba. A partir de agora está no ar o Rede Verdade do Sistema Arapuã Band. O programa de hoje com muitas informações, com muitas entrevistas e hoje um dia de muita polêmica quando se trata das questões que envolvem a parte religiosa e também a parte política. Nosso entrevistado de hoje é o vereador de João Pessoa, o Bispo Zé Luiz, já se encontra aqui nos estúdios da TV Arapuã Band e vai conversar conosco a partir de agora. Bispo Zé Luiz, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde aos seus telespectadores, à sua audiência. E estou aqui para a gente conversar e a gente esclarecer o que precisar ser esclarecido e falar exatamente o que se passa, o que acontece com a gente, da nossa questão política, questão religiosa, aquilo que você achar conveniente trazer para a nossa conversa. Bispo Zé Luiz, o senhor é vereador de João Pessoa, mas não vai disputar a sua reeleição. Há dias atrás, nós trouxemos isso tanto aqui na TV quanto também no rádio, que houveram alguns problemas com as questões políticas e o Partido Republicanos não lhe deu oportunidade de renovar a legenda para o senhor tentar renovar o mandato a vereador aqui da capital. Eu queria que o senhor pudesse esmiuçar para a gente, para quem está nos acompanhando, para os nossos telespectadores e para os seus eleitores também, o que aconteceu que o senhor não conseguiu renovar a condição de disputar a Câmara de João Pessoa. Bem, Rudinei, olhando aqui para o meu telespectador, na verdade, eu diria até que é normal acontecer um rodízio, uma nova escolha de um novo nome, não só a nível de Paraíba, mas a nível de Brasil. Nós estamos aí no nosso segundo mandato, na nossa quarta eleição, porque eu disputei 2 eleições para deputado, fiquei em 2 suplências de deputado federal, 2014, 2018, 2016 me elegi vereador. Em 2020, nós fomos para a reeleição e tivemos êxito nessa eleição para vereador. Dessa eleição de 2024, foi dito que viria um novo nome, que é Valdir Trindade. Nós, a princípio, até aceitamos, não questionamos nada, não me disseram por quê também, apenas falaram para mim que nós não viríamos mais e queríamos para uma nova missão, que essa nova missão nunca me disseram que missão era essa, onde era, nem que missão era. O tempo se decorreu, passou aí os 5, 6 meses, mas nós depois decidimos que nós continuaríamos na disputa para minha provável reeleição. Foi conversado com o Alessandro lá em São Paulo, que é o coordenador interno da Universal, da instituição, e eu propus para ele o seguinte: Valdir Trindade, ele sai pela instituição, ele vai ser o candidato da instituição. Como nós já temos um mandato, já temos um nome consolidado na cidade de João Pessoa, diria até que também um nome conhecido na Paraíba, porque já disputamos 2 eleições para deputado federal, então já temos um nome também conhecido de uma certa forma na Paraíba, não tanto quanto João Pessoa, que é onde eu moro, eu vivo e onde eu exerço o meu mandato de vereador. Então a gente fez essa proposta, o Valdir fica pela instituição e a gente faz um trabalho por fora, porque a gente não tem só um trabalho, a minha votação não é 100% universal, porque nós temos um trabalho fora também. Inclusive, isso aí poucos sabem, mas nós somos muito atuantes nas comunidades, através de trabalhos sociais. Eu tenho o meu chamado gabinete social, que há mais de 3 anos a gente faz trabalho em várias comunidades aqui de João Pessoa. Então, nós temos uma votação, digamos assim, eleitores fora dos muros da Igreja Universal, da instituição universal. Para a Igreja Universal, não poderia colocar à disposição da população, não só dos fiéis, 2 candidaturas? O que teria de empecilho para ter a candidatura do pastor Valdir Trindade e do bispo Zé Luiz? Olha, isso já acontece em outros estados.
Isso não seria uma invenção que nós trouxemos aqui para Paraíba. Isso já aconteceu em outros estados da federação, inclusive Hugo Mota, que é o presidente estadual do Republicanos, ele levou isso para Marcos Pereira, que é o presidente nacional, e disse para ele, olha, a gente sabe que isso acontece em outros estados, então é exatamente isso que o bispo está propondo. Mas parece que não foi muito bem aceita essa questão e nós tomamos a decisão de seguir com a nossa candidatura. Foi quando criou-se toda essa celeuma de que o partido, por pressão de Marcos Pereira, vindo de cima, de Brasília, que não deveria me dar legenda, que teria que ser apenas Valdir. E eu falei, então, já que é assim, a minha decisão é de seguir, sim, com a minha candidatura. Infelizmente, aconteceu o que é sabido de todos, devido a essa pressão que veio de cima, Hugo Mota não teve o que fazer, inclusive conversei com ele na manhã de hoje, porque eu estou me desfiliando do Republicano, a gente vai chegar lá, estou me desfiliando, não há nenhum tipo de rusga, mágoa, nenhum tipo de problema com o Hugo Mota, nosso relacionamento sempre foi bom. Então, nós resolvemos seguir com a candidatura e foi quando então houve essa pressão, digamos assim, da Nacional para me negar a legenda. Só que, infelizmente, se eu soubesse, na época da janela, que isso iria acontecer, eu teria oportunidade de ir para uma outra legenda, para um outro partido, mas não. Eu só soube que eu não teria direito à legenda para concorrer às 15 horas do dia 5 de agosto. Você acha que foi algo de caso pensado para deixar o senhor fora do sistema? Com certeza. Sem nenhuma sombra de dúvida. Porque eu não teria poder de reação. Só que não esperavam que eu tivesse os advogados, que eu tivesse uma estrutura para a gente recorrer. De fato, está judicializado. Mas no passado tempo a gente foi perdendo o time, porque está aí, a justiça não definiu ainda, não deu uma decisão final, mas eu cheguei à conclusão que não compensa mais, ainda que a justiça desse um ok, eu voltar agora, porque todo mundo já saiu, todo mundo já está em campo fazendo a campanha, então isso seria muito prejudicial para uma campanha dessa forma. Começando do início, a campanha já não está nada fácil, imagina então a gente começar com quase aí 15 dias de atraso. Com isso o senhor decidiu deixar o Partido Republicanos e hoje pela manhã o senhor anunciou, a partir de agora, a sua ida para o Partido Solidariedade, que é comandado pelo Grupo Carneiro aqui em João Pessoa e na Paraíba, o deputado Eduardo Carneiro. O senhor hoje pela manhã fez esse anúncio de forma oficial, saída do Republicanos e ingresso no Partido Solidariedade. Perfeito. Deixa eu falar olhando aqui para o telespectador. Isso nasceu de algumas conversas com Eduardo Carneiro, que foi vereador juntamente comigo no meu primeiro mandato, 2016 a 2018, 17 e 18. 18 ele se elegeu estadual, deixou a Câmara Municipal. Inclusive, nesse período, era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a CFO, e Eduardo era da minha comissão. Então, essa relação já vem antiga. E Fábio Carneiro, que hoje é candidato a vereador, irmão dele, e presidente estadual do Solidariedade, é amigo da gente tomar café, sentar e bater papo. Então, surgiram algumas conversas diante do que aconteceu com a minha pessoa dentro do Partido Republicano. Então, eles me chamaram e fizeram uma proposta. Me fizeram uma proposta para que eu, então, ingressasse no Partido Solidariedade, como você acompanhou na manhã de hoje, que nós fomos anunciados como vice-presidente estadual hoje do partido aqui na Paraíba, e também com um convite para que sejamos deputado, pré-candidato a deputado estadual em 2026. Porque eu já não consigo mais entrar na campanha. Não vale mais a pena. Hoje, dentro do partido, dentro do Republicano, eu estou preterido, não tenho mais espaço, não tenho mais ambiente,
não tem mais nenhuma, não tem como eu estar mais dentro da... Ficou alguma mágoa da direção do partido? Não, tanto não ficou que hoje pela manhã, junto com o Eduardo e Fábio, nós falamos com o Hugo Mota por telefone. Eu pessoalmente, conversei com ele pelo telefone e deixei claro para ele, falei, Hugo, o respeito que eu sempre lhe tive, o respeito, o carinho, lhe tenho como um político diferenciado, apesar da pouca idade, mas o Hugo Mota é um político assim muito, muito experiente, entendeu? Tem uma história muito bacana dentro do cenário político. Falei, não tenho nada, a nossa relação de amizade, de parceria, não muda um centímetro sequer. Hugo foi seu advogado também ainda, eu falo, um advogado nessa causa de tentar permanecer com a sua candidatura. Perfeito, foi. Porque, Hugo, nós conversávamos muito antes de acontecer tudo isso, ele dizia, olha, você é importante para os quadros aqui do partido, eu quero investir em você, entendeu? E você pode ficar tranquilo que você tem legenda, mas quando a pressão vem do presidente nacional e ele que é bispo, como eu, da Igreja Universal, então a questão saiu do partidário e entrou para a questão institucional. O senhor teve quantos votos para vereador aqui em João Pessoa nas últimas eleições? Na minha primeira eleição eu tive 4.985 votos, em 2016. Em 2020 nós nos reelegemos com 5.883. Aumentou a votação. Aumentei a votação e no período de pandemia. Em 2020 a gente estava em pandemia. Mas a gente conseguiu aumentar a nossa votação e a perspectiva, se a gente continuasse como candidato, era passar a linha dos 7.000 votos nessa eleição que está aí posta. Com todos esses entreveros ocorridos, principalmente com a cúpula da Igreja Universal, como ficou a sua relação a partir de agora com a Igreja? Hoje pela manhã eu escutei muitos comentários dizendo, a rede social, você sabe que não para. Muita gente dizendo, o pastor rompeu com a Igreja Universal. O pastor rompeu com a cúpula da igreja. O que eu fiquei sabendo de fato é que o senhor é conhecido por bispo Zé Luiz e que hoje o senhor está como na sua condição de apenas membro. O senhor deixou esse bispado na Igreja Universal. Como é que está a sua relação com a cúpula da igreja? Olha, para ser bem claro e bem objetivo, desde 2012, quando eu cheguei na Paraíba, eu já não faço parte mais dos quadros de bispos e pastores da Igreja Universal. Porque todos os bispos e pastores que estão na política, que ocupam algum cargo eletivo, deputado, vereador, secretário, nós somos licenciados, né? Nós somos licenciados do quadro de pastores enquanto estivermos nessa condição. Se por acaso a gente sai da política e volta, então nós somos como se fosse reativado no quadro. Então, desde 2012 eu já estava licenciado. Nessa questão, realmente eu não volto mais a ser ligado como bispo no quadro da Igreja Universal. Isso não tem nada a ver com levando para o campo espiritual com a unção que me foi dada para que eu tivesse esse título de bispo. Porque o médico, quando ele muda de hospital, ele não deixa de ser médico. Um professor, quando ele muda de escola, de faculdade, ele não deixa de ser professor. Um pastor, quando muda de igreja, de denominação, ele não deixa de ser pastor. Entendeu? Então, no meu caso, eu estou muito tranquilo, muito de boa, com a minha família principalmente, que a primeira coisa é a família. E tem que estar bem dentro de casa com a família e depois com os amigos, com quem considera a gente. Sim, mas o senhor acabou de dizer que com a falta do mandato, que é aquilo que vai se findar agora no final do ano de 2024, a partir do dia 1º de janeiro, o senhor não será mais vereador de João Pessoa. E o senhor teria, como o senhor até citou há momentos atrás, por uma questão normal e protocolar dentro da igreja, a poder voltar ao quadro do bispado. E o senhor não vai fazer isso por uma decisão própria? Não farei porque... Ou por uma questão de decisão da igreja? As duas coisas. Por questão de decisão da igreja, porque diante
do quadro que se apresentou, esse desgaste, essa indisposição, então não haveria ambiente para que eu voltasse para os quadros de bispos e pastores. Já recebi vários convites de outras igrejas, inclusive até para abrir igreja. Mas isso não está de jeito nenhum no meu objetivo, não está no meu plano, abrir igreja. Não, tem tanta igreja, basta escolher uma. Por exemplo, eu tenho acesso direto ao pastor Jean Kleb, da Igreja Batista Miramar. Eu tenho acesso direto ao pastor Martim Júnior, que inclusive é até genro do pastor Estevão, que é da Igreja Batista Farol, onde a minha filha frequenta. Minha filha é da denominação Batista Farol. Tem um pastor de uma igreja menor chamado Algo Novo. Tem um pastor que está também abrindo um trabalho, me convidou para que eu fosse lá compor também o quadro de pastores da igreja dele. Com isso, os seus dias, na sua visão, pela sua decisão, que eu percebo que está caminhando para isso, os seus dias estão contados na Igreja Universal? O senhor já procura um ambiente para procurar outro ninho, outro caminho dentro da Igreja de Deus? Olha, Rudinei, para ser bem sincero, eu não penso nisso. Esse pensamento ainda não está dentro de mim, porque uma coisa é certa, uma coisa é você ter um título dentro da igreja. E outra coisa é você ser a própria igreja e você ali para ouvir a palavra de Deus, para ter uma comunhão com Deus, para buscar a Deus. Eu costumo dizer o seguinte: eu há 44 anos, não é 4 anos não, há 44 anos eu sou a Igreja Universal. Independente de título de pastor, de bispo, do que quer que seja. Porque existe N igrejas universal no Brasil e no mundo. Tudo bem, eu não posso ministrar hoje como um pastor, como um bispo da igreja. Mas não tem nada que me impede de eu estar lá assistindo o meu culto, ouvindo a palavra, fazendo as minhas preces, as minhas orações. Mas o senhor fecha portas para sair para outra igreja? Não, não fecho. Não fecho. Não fecho porque o futuro a Deus pertence. Hoje a gente pensa uma coisa, amanhã a gente pode pensar outra. A única coisa que eu tenho a mais absoluta certeza, o caminho de Deus e o meu relacionamento, a minha vida com Deus, isso não muda. Isso não muda. Agora, igreja, eu costumo dizer o seguinte: nós temos instituições. Universal é uma instituição. Batista é uma instituição. Assembleia de Deus é uma instituição. A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja ela se reúne nas instituições, nos templos, para poder ter o seu momento devocional com Deus. Então, aonde eu for, aonde eu estiver, eu sou a igreja. Eu não preciso estar dentro de 4 paredes para dizer que eu sou igreja. Lógico, se você tem uma vida com Deus, se você tem uma vida espiritual, você precisa de um templo, de uma instituição, de um local para você exercitar a sua fé, você viver a sua fé. E como fica seus eleitores, mais de 5 mil eleitores de João Pessoa, como fica seus seguidores dentro da igreja? Eu acho que nesse período até de desgaste que aconteceu entre o senhor, o pastor Valdir Trindade e a cúpula da Igreja Universal, eu acredito que muitas pessoas dos bastidores lhe procuraram para manifestar apoio ou algo desse tipo. Queria que o senhor pudesse trazer os bastidores para quem está nos acompanhando agora. Perfeito. Muito bom você ter tocado nessa parte. Eu tenho recebido inúmeras mensagens via direct, até mesmo em próprio WhatsApp, de apoio, de carinho das pessoas, alguns querendo entender o que aconteceu. E a resposta que eu sempre dou é a seguinte: bem, o que aconteceu é que eu tomei uma decisão de seguir na minha carreira política, no meu mandato político, desejei ir para mais uma reeleição e aconteceu tudo isso. Mas em termos de pessoa, o que vocês me conhecem há anos, porque se eu conheço o Rudinei há 5, 20, 30 anos, eu sei quem é Rudinei. Não precisa ninguém ficar falando, Rudinei isso e aquilo, não, eu te conheço. Então, quem me conhece sabe que eu não mudei, sabe que eu sou o mesmo.
independente de estar lá dentro da Igreja Universal, de estar com título ou não. Muitas pessoas dizem, bispo, força, não desiste não, não abandone a fé não, porque o maior medo das pessoas que nos conhecem é exatamente esse abandono da fé. Agora isso nunca vai acontecer. Você pode ficar despreocupado, eu posso não ter título, podem dizer que eu não sou, porque uma coisa, Rodinei, quem me consagrou não me desconsagrou até hoje. Agora tem um monte de gente aí dizendo que eu não sou bispo, que não tem moral nenhuma, não tem autoridade nenhuma para dizer isso. A minha consagração abaixo de Deus, ela veio direto das mãos do fundador da Igreja Universal, que se chama Bispo Edir Macedo. E em momento algum ele fez nenhuma declaração dizendo que tirava a consagração que ele me deu. Pelo contrário, em 98 foi a minha consagração a bispo, 1998. No dia da minha consagração, ele disse o seguinte: o que eu estou lhe dando agora, ninguém tira. Ninguém tira. Eu estou lhe dando. Deus tocou em mim, mandou eu te consagrar, tá, o óleo sendo derramado na sua cabeça, e o que eu estou lhe dando, ninguém tira. Então, meu amigo, não é o pastor A, o pastor B, o pastor C, quem tem boca fala o que quer. Conversando hoje aqui no Rede Verdade com o Bispo Zé Luiz, vereador aqui de João Pessoa, falando sobre o seu destino político e também espiritual e religioso dentro da Igreja Universal. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já após o intervalo, tem mais Bispo Zé Luiz e a conclusão dessa entrevista, que com certeza vai mexer com a política aqui de João Pessoa e aqui da Paraíba, e principalmente também dentro dos bastidores da igreja. Voltamos já.